Vamos para o nosso estudo. Este é o nosso último estudo desse primeiro bloco, onde nós estamos tratando sobre fé. Como falei no início dos nossos estudos, o estudo é dividido em 3 blocos maiores. Primeiro bloco tratando sobre fé, o segundo bloco de perguntas e respostas tratando sobre esperança e o último bloco com perguntas e respostas tratando sobre amor. E esta é a última pergunta e resposta tratando sobre o primeiro tema relacionado à fé. E essa pergunta, então, nos diz o seguinte: a fé verdadeira sempre persevera e termina em vitória? A fé verdadeira sempre persevera e termina em vitória? Resposta: sim. A fé, como dom divino sobrenatural, persevera até o fim em vitória, apenas por causa de Jesus Cristo, que nunca pode falhar. Quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura Sagrada, nós contemplamos eventos em que nós encontramos a fé de alguns homens e servos de Deus sendo acentuadas ou revelada na sua caminhada. Homens que, com a graça do Senhor, possuíam uma fé robusta, mesmo em meio a ocasiões em que eles fraquejaram, mas eram homens que possuíam uma fé que se evidenciava como uma fé sobrenatural, uma fé que vem do próprio Deus. Abraão é um exemplo disto, né? A fé de Abraão obteve na Escritura uma vitória, e a fé de Abraão obteve a vitória no final. Ele é alguém que, por ser um homem de fé, ele é até mesmo considerado como alguém que assume o lugar como pai dos crentes, né? Ele assume esse lugar. Quando nós olhamos para a Escritura, o apóstolo Paulo fala sobre isto, por exemplo, em Romanos capítulo 4, verso de número 11. Ele é o pai da fé. Romanos capítulo 4, verso 11, diz assim a Escritura: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E a fé deste homem, ela foi, nós vimos na Escritura, até nas pregações, passamos por este texto em Gênesis capítulo 22, e ali nós encontramos a fé desse homem sendo testada com dureza. Não foi algo fácil para Abraão, a sua fé, ela foi testada com severidade, e no final a sua fé se mostrou vitoriosa. Ele permaneceu pela fé, confiando no Senhor. E todos, então, aqueles que são filhos de Abraão, irmãos, todos aqueles que são filhos de Abraão, pela fé em Cristo Jesus, também são aqueles que surgirão vitoriosos no fim, quando a sua fé for comprovada genuína na nossa própria peregrinação. A fé sobrenatural, verdadeira, sempre conduzirá o homem à vitória. A Escritura nos fala acerca disto, nossos padrões doutrinários também nos ensinam algo acerca disto. Afirma-se na Confissão de Fé de Westminster que, sendo a fé fraca ou forte, não importa, todos os crentes triunfarão. Os nossos padrões assumem a realidade que a fé é mais forte e a fé é mais fraca nesta caminhada. Mas o ponto importante é onde é que eu deposito a minha fé. Isso é que é o mais importante. Isso é que faz com que eu permaneça firme até o fim. Mas, por vezes, nossa fé, ou há distinções de fé, graus de fé, nós já falamos um pouco sobre isto aqui no meio do povo do Senhor. Mas a minha fé, os meus olhos devem estar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E isso é o que importa, então, na nossa caminhada, ter o Senhor Jesus Cristo como o objeto. Mas há essa distinção. E independentemente de ser fé fraca ou forte, os nossos padrões nos dizem o seguinte, no capítulo 14, terceira seção da Confissão de Fé de Westminster. Essa fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos perturbada e enfraquecida, mas sempre alcança
a vitória. Então veja que essa é uma fé dos nossos pais puritanos, que nos dias, como nós temos estudado aqui sobre os padrões de Westminster, nós vimos homens piedosos tratando sobre isso, então à luz da Escritura chegaram a essa conclusão. A fé, mesmo perturbada muitas vezes, por vezes também enfraquecida, sempre alcança a vitória. Ainda que nós falemos sobre homens de fé na Escritura, nós podemos olhar para o maior ato de fé como sendo o ato de Cristo. Cristo e sua obra evidenciam o maior ato de fé que o homem pode contemplar neste mundo. No caso, então, irmãos, do maior ato de fé já demonstrado, Cristo Jesus, então, foi para a cruz e gritou as palavras de abandono, né? Nós encontramos em Marcos capítulo 15, Cristo clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras que são expressas também no Antigo Testamento, no Salmo de número 22, mas mesmo em meio a essa ocasião tão difícil que o Senhor Jesus Cristo teve de experimentar, ele não fez isso sem se entregar às mãos de Deus. Ele confiava no seu Deus e Pai, e ele confia no Senhor e se lança sobre ele. É interessante quando ele vai falar, né, que ele entrega então o seu espírito. A Escritura nos fala isto em Lucas capítulo 23, verso de número 46. Lucas capítulo 23, verso de número 46, a Escritura diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Então, Cristo, ele foi alguém que realmente viveu por fé, nós já falamos sobre isto aqui, e ele foi fiel até o fim. E ele alcançou uma grande vitória sobre o inimigo das nossas almas, vitória sobre o próprio Satanás. Era algo que já se encontrava como uma promessa real na Escritura, desde o princípio. Gênesis capítulo 3, verso de número 15, nos fala acerca desta realidade de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Uma vitória, então, fora prometida, e esta é uma promessa que realmente aconteceu. E ele fora vitorioso. Ele é aquele que vence Satanás. Ele é aquele que tem grande vitória sobre o inimigo de nossas almas. E Hebreus capítulo 2, verso 14, até faz referência sobre isto, que ele, então, é aquele que vai vencer o diabo, ele é aquele que vence e venceu a morte e o diabo. Hebreus capítulo 2, verso de número 14, a Escritura nos diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a vitória de Cristo sobre o nosso inimigo. Então, veja que, mesmo antes, irmãos, até mesmo agora no outro contexto, Cristo, né? Mesmo antes da sua cruz, mesmo antes dele experimentar uma morte dolorosa, ele foi alguém que rogou pelos seus. Ele clamou pelo seu povo, naquela chamada oração sacerdotal. Ele rogando. E ali há a apresentação do que ocorre nos céus, né? Uma representação daquilo que ele faz hoje por nós. Ele é aquele que continua intercedendo pelo seu povo, no seu ofício sacerdotal. Ele não somente se entrega como um sacrifício, mas ele continuamente intercede pelo seu povo, e aquilo que acontece ali na sua oração, enquanto ele estava antes da sua crucificação, é representado hoje, ou representava essa posição de triunfo de Cristo hoje, à destra do Senhor, intercedendo pelos eleitos. E isto também demonstra o triunfo de Cristo como o nosso fiel Salvador. O fato dele estar também assentado à destra do Pai revela que ele realmente foi vitorioso. A promessa se cumpriu, ele foi fiel até o fim e ele permanece fiel. E ele então é um fiel Salvador que roga pelo seu povo, em todos os aspectos do seu povo. Ele intercede por nós, e como a intercessão de Cristo é realmente necessária até mesmo para essa nossa caminhada na fé e para essa nossa vitória. Nós entendemos então, irmãos, que por estarmos unidos a este Cristo vitorioso, nós estamos confiantes do triunfo de nossa fé, pois Jesus possuía a mesma confiança. Ele nos concede fé.
Ele nos concede a fé que precisamos, porque Ele mesmo também possuía essa mesma fé. E Cristo é alguém que está muito confiante em nossa própria vitória. E Ele contribui com isto, e a sua contribuição é grandemente fundamental. Ele até mesmo faz isto com Pedro. Para Pedro, ele testemunhou o que nós encontramos em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. E essa é uma realidade acerca de nós também. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. A Escritura nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então veja aqui, ele fez o quê? Ele rogou por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Então veja, por que a nossa fé não falha? Ou por que Pedro, então, ele não falhou até o fim na sua fé? Porque Cristo orou por ele. Porque a nossa fé, então, não falha, sendo, então, derrotada até o fim. Porque Cristo ora por nós, como Ele fez por Pedro. Ele intercede por nós. Nós devemos entender, então, irmãos, que a intercessão de Cristo, como falei há pouco, é fundamental. E se Cristo não intercedesse por nós, nós seríamos derrotados. Nós não temos força em nós mesmos, e a fé pela fé somente não vai avançar. Nós precisamos do auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo, rogando por nós. Por essa razão, nós conseguimos permanecer e perseverar firmes até o fim, somente por causa do auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do seu Espírito, o Espírito de Cristo que habita em nós, somado à sua grande e maravilhosa intercessão. Nós devemos então, irmãos, entender que nós precisamos da fé e dessa intercessão de Cristo. Nós precisamos sempre usar principalmente esse escudo da fé fortalecida por Cristo, com o qual podemos apagar todos os dardos em chamas do maligno, como nos diz Efésios capítulo 6, verso de número 16. Usar o escudo da fé contra Satanás, o inimigo de nossas almas, é uma ação nossa. Envolve fé. Mas, irmãos, como vai dizer o escritor do livro, o poder para fazê-lo procede apenas de Cristo. Ele intercede por nós. Ele que nos dá forças. Talvez, irmãos, as palavras mais claras que nós temos na Escritura, que fala sobre essa realidade da fé como vitoriosa, sejam as palavras que nós encontramos na primeira epístola de João. Em 1 João, capítulo 5, do verso 4 ao verso 5, o apóstolo vai falar acerca disto. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, ele então vai nos escrever o seguinte. Eu vou ler a partir do verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Está falando sobre os crentes genuínos. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós entendemos, irmãos, que a fé realmente, ela persevera até o fim, é sempre vitoriosa, mas nós não vencemos o mundo de uma só vez. Não é no instante. A vida da fé, irmãos, que nós caminhamos nesta nossa peregrinação, nos leva a uma conquista final e real nesta vida. Mas não sem conflitos. Sempre haverá conflitos, disputas, realmente batalhas que muitas vezes até mesmo perdemos na nossa caminhada. Falhamos, né? Muitas vezes miseravelmente, na nossa caminhada de fé. Mas o Senhor, então, é aquele que vai fazer com que a nossa fé seja levada ao triunfo. Nascer de Deus nos assegura o triunfo.
mas a posse do triunfo advém da vida vivida pela fé no Filho de Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso de número 20. A posse do triunfo advém da vida vivida pela fé no Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20, é uma referência sobre isto, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, isso abundantemente a Escritura fala sobre isto, mas há promessas também acerca disto. Promessas da Escritura. Os fiéis, irmãos, nós que cremos em Cristo verdadeiramente e que possuímos esta fé sobrenatural, esse prêmio, ela encontra base nas próprias promessas da Escritura Sagrada. Por exemplo, Tiago, ele vai mencionar o homem que permanece fiel até o fim e recebendo uma recompensa. Ele vai falar isto em Tiago capítulo 1, verso de número 12. É uma recompensa que é dada, um prêmio. Tiago capítulo 1, verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus, até mesmo falando então à igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, verso de número 10, ele vai falar, ele vai encorajar eles a que permaneçam fiéis. Diz assim a Escritura. Apocalipse capítulo 2, verso de número 10. Não temas as coisas. A igreja de Esmirna, na realidade, né? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os sofrimentos, irmãos, as provações na vida e a fé também são aspectos dessa vida cristã, dessa caminhada de fé neste mundo, mas também a promessa da recompensa. E Jesus nos afirma, irmãos, com clareza, em Mateus capítulo 24, verso 13, o seguinte. Mateus capítulo 24, verso de número 13, diz assim o nosso Senhor: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqueles que vão caminhar por fé até o fim, então encontrará essa salvação plena. Não é que nós não fomos salvos da condenação eterna quando nós cremos em Cristo. A nossa salvação está assegurada, a obra de Cristo é perfeita. Mas quando falamos em salvação, envolve o grande retorno do Senhor, quando Ele nos tirar deste mundo vil, quando Ele nos levar para desfrutarmos da sua presença eternamente. É quando teremos então a plena salvação ou a plena redenção, quando já não estivermos experimentando as coisas tão difíceis que suportamos neste mundo. Mas tudo aquilo que nós enfrentamos neste mundo, travando essa luta, nós suportamos tudo, e suportamos tudo pela fé que nós temos em Cristo. E então, como nos diz Tiago, capítulo 1, verso 17, essa boa dádiva procedente do Pai das luzes jamais, irmãos, falhará. Nunca falhará. A fé sobrenatural que vem de Deus, dada a nós, nos garante e nos conduz a um fim que é sobrenatural. A própria glória. A habitação com nosso Senhor. É a isto que então essa fé nos conduz. Nós andamos neste mundo como crentes que vivem pela fé no Senhor, não pela vista, na via que foi preparada por Deus. E muitas vezes, irmãos, por mais que seja violenta, por mais que seja desconcertante e difícil, nós a percorreremos até a marca final da glória, porque o Senhor nos assegura isto. Não é confiando na força do nosso próprio braço, não é em cavalos, nem em cavaleiros, nada disso.
mas no Senhor. É Ele que nos garante e a aprovação e o triunfo dessa graça procedem, irmãos, de Cristo. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, como nos diz Hebreus capítulo 12, verso 2, e nós concluiremos com isto. Hebreus capítulo 12, verso 2 nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé e é unicamente por Ele que a nossa fé é vitoriosa. É unicamente por Ele que nós podemos estar assegurados de que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. A fé assegurada por Cristo triunfa. Amém. E voltando então para a pergunta inicial, a fé verdadeira sempre persevera e termina em vitória? Resposta: sim. A fé, como dom divino sobrenatural, persevera até o fim em vitória, apenas por causa de Jesus Cristo, que nunca pode falhar. Amém. E assim, irmãos, nós concluímos este nosso primeiro bloco de estudos relacionados à fé. Semana que vem, se Deus permitir, nós começaremos a tratar sobre esperança.